Se eu contasse para vocês que eu descobri através de estudos que a reencarnação foi tirada da Bíblia em 553 anos depois de Cristo. Vem que eu vou contar essa história para vocês. Naquela época, gente, a reencarnação ainda era uma crença comum entre os cristãos. Inclusive, eles ensinavam naquela época que a alma era eterna, que vivemos múltiplas vidas para evoluir espiritualmente, e a queda do espírito era reversível pela própria alma, através do aprendizado do amor. Mas quando... Fonte: algum suposto especialista falou isso em algum suposto podcast. Quando foi que isso mudou? Naquela época, Quando o Império foi? Romano era comandado por Justiniano I. Esse Verdade. imperador Justiniano da época, ele era Olha ali, casado com uma imperatriz Esse cara. chamada Teodora. Mas que essa imperatriz, essa tal de Teodora, ela é uma pessoa muito ruim. Então as pessoas Muito que ruim. conviviam com eles, os empregados, as pessoas que conviviam lá, viviam falando nos ouvidos dela que ela iria pagar pelo que ela estava fazendo, que ela ia pagar numa outra vida, na próxima vida você vai pagar. Que ela pegou, encheu o saco, foi até o marido dela, o imperador que mandava em tudo na época, e pediu pra ele assim, ó, esse negócio de reencarnação não tá funcionando, tira esse negócio daí. Primeiro, muito influenciado, quase que mandado pela esposa, falou pra ela assim, olha, até que isso é uma boa ideia. Porque se as pessoas acharem que só tem uma chance de fazer certo, só tem uma vida pra ser vivida, a gente ganha de dois lados. A gente ganha em as pessoas acharem que dependem de um intermediador pra elas se reconectarem com elas mesmas, ou no caso a igreja, e que daria um lucro pra eles. E por outro lado, as pessoas vão temer mais as coisas, elas vão querer fazer as coisas de forma mais certa porque não vai ter outra chance. Essa vai ser a única chance delas. Eles vão ter a chance na vida de fazer a coisa certa uma única vez. Então isso talvez seja uma boa ideia. O problema é que isso tudo é mentira. Não tá enganado, não é um equívoco. É mentira. Existiu um camarada ali chamado Orígenes, né? Que ele pregava a pré-existência da alma, que é um conceito platônico, que diz que as almas já existem desde antes da encarnação. Mas Orígenes não defendia nenhum tipo de reencarnação, nenhum tipo de morte e reencarnação posterior à morte, apenas a pré-existência da alma. Era Orígenes que defendia em toda a cristandade, ela foi combatida antes desse suposto não, porque ele foi imperador, desse imperador e dessa imperatriz. Orígenes já foi combatido até por alguns dos seus próprios discípulos. Sabe por quê? Porque quando a gente pega esse pequeno livro aqui, mais antigo do que Orígenes, mais antigo do que esse imperador, e a gente vai lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, a gente lê que assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar o pecado de muitos. Ou seja, as pessoas precisariam apenas ler a palavra de Deus, apenas ler esse pequeno livro aqui que está disponível no seu celular, que está disponível na estante, provavelmente na estante da sua casa, aberto no Salmo 91 ou no Salmo 23, juntando poeira, porque você não lê, porque acha que a Bíblia é um amuleto. Mas se você lesse, você entenderia que não tem como ter desculpa para dizer que a igreja era reencarnacionista, porque ela não era. Nada resiste a uma simples leitura disso aqui, ó. Na verdade, a reencarnação ela não foi tirada literalmente da Bíblia, porque ela já estava sendo... Na verdade, a reencarnação não foi tirada literalmente da... na verdade, eu menti, pessoal. Na verdade, não é bem o que eu tava dizendo. Na verdade, eu chamei a atenção de vocês com um negócio que não era verdade, mas só pra vocês clicar aqui, me dar o like, me compartilhar e já falar, olha só como ela falou exatamente o que eu queria. Na verdade, eu tava usando de um desonesto ali, né? Uma mentirinha, só pra pegar a sua curiosidade. Na verdade, esquece tudo que eu falei, porque é tudo mentira. Há muitos séculos, mas ela foi proibida como heresia. É isso. Essa coisa de reencarnação, já tinha gente que acreditava nisso. Porque, se você for parar pra pensar, os orientais já acreditam nesse conceito há muitos milênios. Então existiam pessoas que criam na reencarnação, mas não era o caso nem de Orígenes, nem dos cristãos. Se não bate com o ensino das escrituras, heresia. Por isso que espíritas não são cristãos. Veja, tudo que era considerado heresia naquela época era perseguido, apagado e queimado. Acreditavam naquilo eram mortos e silenciados. Então frases e passagens da Bíblia que faziam referências à reencarnação foram reinterpretadas pelos escrivãos
ou até mesmo suprimidas. Eis aqui algumas passagens da Bíblia que escaparam dessa manipulação e que vocês podem encontrar por lá. Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Qual é a resposta de Jesus? Ela não colocou a resposta de Jesus. Nem este homem, nem os seus pais pecaram para que ele nascesse cego, mas para que a glória de Deus fosse manifesta na vida dele. Ainda que eles crescem nisso, Deus está desmentindo essa crença deles. Mateus 11,14, Jesus diz sobre João Batista: e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. As pessoas confundem essa relação de João Batista com Elias, chamam até Jesus de Elias, porque elas acham que a Bíblia está dizendo que então Elias reencarnou na figura de Jesus ou na figura de João Batista. O problema é que outros textos mais claros vão dizer que é a autoridade de Elias que está em jogo. Eles acreditavam que um profeta semelhante a Elias ia aparecer para falar sobre o Messias. Então tem muito mais a ver com autoridade do que com reencarnação. Ela está manipulando o texto para ele dizer o que ele não está dizendo. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, nada há, pois, de novo debaixo do sol. De novo, ela está usando a lente dela para ler um texto que não está dizendo sobre reencarnação. Ele está apenas dizendo que não existe novidade na vida. As pessoas vivem, as pessoas morrem, as pessoas comem, as pessoas sentem fome, as pessoas se apaixonam, as pessoas se desapontam, as pessoas traem umas às outras, as pessoas se enriquecem, as pessoas falem. Esse é o contexto. Leia lá o capítulo 3 todinho de Eclesiastes. Leia o capítulo 1, o capítulo 2. Você vai perceber que não há nada de novo embaixo do sol. É o autor dizendo: tudo o que acontece na sua vida, alguém já passou. Você não é o primeiro a sofrer. Você não é o primeiro a perder o emprego. Você não é o primeiro a ter alguém, um ente querido que morre. Você não é o primeiro a passar por decepções, por tristezas. São coisas inerentes à relação do homem com a vida. A cara dela. E aí?